João sempre acreditou que sabia lidar com dinheiro. Não porque alguém tinha ensinado, mas porque, para ele, fazia sentido. E isso era suficiente. Durante muito tempo, ele viveu assim, sem questionar, sem parar, sem perceber. João cresceu vendo o pai trabalhar muito, cansado, sempre ocupado, sempre preocupado e quase sempre sem dinheiro. E sem perceber, João aprendeu uma coisa: dinheiro é difícil, dinheiro é escasso, dinheiro é algo que sempre falta. Ele não escreveu isso em lugar nenhum, mas guardou dentro dele, como uma verdade. Quando começou a trabalhar, veio a sensação de liberdade. O primeiro salário, o primeiro dinheiro na mão, a primeira escolha. E ali nasceu um padrão, simples, automático. Se eu ganho, eu posso gastar. E isso fazia sentido, muito sentido. Porque na cabeça dele, a vida era agora. Guardar dinheiro parecia distante. Investir parecia coisa de gente rica. E João não se via assim. Então ele viveu, gastou, aproveitou, sem culpa. Porque para ele, aquilo não era erro. Aquilo era normal. E talvez seja isso que você também faz. João começou a trabalhar mais, queria ganhar mais, queria crescer. E aí veio o primeiro grande dilema: continuar como empregado ou tentar algo próprio? Ele via pessoas dizendo: empreender é liberdade. Mas também via outras dizendo: empreender é risco. E ele travava, porque no fundo ele não tinha segurança. Segurança financeira, segurança emocional, segurança interna. Então ele escolheu o caminho mais seguro, ou pelo menos o que parecia mais seguro. Ele continuou trabalhando, recebendo salário, vivendo mês a mês. Mas algo começou a incomodar. Porque ele trabalhava mais, mas o dinheiro não acompanhava. E mesmo assim, ele continuava gastando do mesmo jeito. Porque, de novo, aquilo fazia sentido. Ele merecia, ele trabalhava, ele se esforçava. E essa lógica parecia perfeita. Até que não era mais. João começou a sentir uma pressão silenciosa. Nada gritante, nada desesperador, mas constante. O dinheiro que antes parecia suficiente começou a desaparecer mais rápido. Pequenos gastos, pequenas decisões, pequenos hábitos, tudo parecia pequeno, mas juntos estavam criando um problema grande. E João não via. Ou melhor, não queria ver, porque ver significava questionar tudo. E isso dói. Dói perceber que talvez você esteja errado. João começou a pensar no futuro. Será que ele queria continuar assim, trabalhando sempre, trocando tempo por dinheiro, sem construir nada? Ele pensou em empreender, mas veio o medo. E se não der certo? E se eu perder tudo? Então ele recuou, voltou para o conhecido, para o seguro. Mas o seguro começou a parecer uma prisão, porque ele não crescia e o dinheiro não ficava. E aí veio o segundo dilema: continuar vivendo assim ou mudar. Mas mudar significa abrir mão de coisas, e João ainda não estava pronto para isso. Então ele fez o que a maioria faz: continuou, gastando, trabalhando, repetindo, e sempre com a sensação de que estava fazendo o certo, porque na cabeça dele aquilo ainda fazia sentido. Até que um dia algo mudou. Ele abriu o aplicativo do banco e ficou em silêncio. Não era um número, era a sensação, um desconforto estranho, uma percepção que ele nunca tinha tido antes. Ele não estava sem dinheiro, ele estava deixando o dinheiro ir embora. E isso bateu diferente, porque não era culpa do salário, era dele. E isso foi difícil de aceitar, muito difícil, porque significa uma coisa: ele não era vítima, ele era responsável. E naquele momento, pela primeira vez, João entendeu algo que mudaria tudo. Ele não estava fazendo coisas sem sentido. Ele estava fazendo coisas que faziam sentido dentro da realidade que ele conhecia. E isso muda tudo,
Porque ninguém é maluco. As pessoas não erram por falta de inteligência. Elas erram porque vivem baseadas na história que aprenderam. E João finalmente começou a perceber a dele. Mas perceber é só o começo. Porque agora ele teria que decidir: continuar sendo o mesmo João ou se tornar alguém diferente. E essa decisão mudaria tudo. Depois daquele dia, João não conseguiu mais ignorar. Algo tinha mudado dentro dele. Não era mais só sobre dinheiro, era sobre consciência. E quando você começa a ver, você não consegue mais desver. João tentou mudar. No começo, parecia fácil. Ele começou a prestar atenção, parou alguns gastos, evitou algumas decisões impulsivas e por alguns dias ele se sentiu no controle, como se finalmente estivesse no caminho certo. Mas mudança de verdade não acontece rápido, porque o problema não está no comportamento, está no padrão. E padrão não muda só porque você decidiu. João começou a sentir algo estranho, uma resistência interna, como se uma parte dele dissesse: isso não é você. Você sempre viveu assim. Relaxa, depois você volta ao normal. E aos poucos, ele foi cedendo. Não de uma vez, mas em pequenas decisões. Um gasto aqui, outro ali. Só dessa vez. Eu mereço. Não vai fazer diferença. E é exatamente assim que tudo volta, sem você perceber. João caiu de novo. E dessa vez, doeu mais. Porque agora ele sabia. Antes era ignorância. Agora era consciência. E isso pesa. Muito. Ele começou a perceber o conflito dentro dele. Uma parte queria mudar. A outra queria continuar. Porque mudar exige esforço. Mas continuar é confortável, mesmo quando dói. João começou a se questionar. Por que eu faço isso? Por que eu repito as mesmas coisas? Por que eu sei, mas não mudo? E ali veio uma das respostas mais difíceis de aceitar. Ele não estava lutando contra dinheiro. Ele estava lutando contra ele mesmo, contra hábitos, contra crenças, contra uma identidade que foi construída ao longo de anos. E identidade não muda rápido. João percebeu algo ainda mais profundo. Ele não gastava só por necessidade. Ele gastava por emoção. Quando estava cansado, quando estava frustrado, quando queria se sentir melhor. O dinheiro virou uma forma de aliviar, de compensar, de escapar. E isso é invisível, porque não parece erro, parece recompensa. Mas o preço vem depois. E João começou a sentir isso. A sensação de estar sempre recomeçando, de tentar e voltar, de prometer e quebrar. E isso começou a gerar algo pior que a falta de dinheiro: frustração. Porque ele não confiava mais nele mesmo. E quando você perde isso, tudo fica mais difícil. João começou a pensar na vida dele, no trabalho, na rotina, na sensação de estar preso. Ele não gostava da ideia de viver daquele jeito para sempre, mas também não sabia como sair. E aí veio um pensamento perigoso. Talvez eu precise ganhar mais. E isso parecia lógico. Mais dinheiro, mais solução. Então ele focou nisso. Trabalhou mais, buscou oportunidades, pensou em mudar de caminho. Mas ignorou uma coisa: se o comportamento não muda, o resultado não muda. E foi exatamente isso que aconteceu. O dinheiro aumentou um pouco, mas os padrões continuaram. E tudo se repetiu. Só que agora em uma escala maior. E isso foi o ponto de quebra. Porque ali não dava mais para negar. O problema não era o quanto ele ganhava.
Era o que ele fazia com o dinheiro. Era como ele pensava. Era como ele decidia. Era quem ele era. E isso foi pesado, muito pesado. Porque agora não tinha mais desculpa. João não podia mais culpar o trabalho, nem o salário, nem a vida. Ele teve que encarar algo muito mais difícil. Ele mesmo. E naquele momento, ele entendeu uma coisa que ninguém nunca tinha explicado para ele. Você não muda de vida até mudar quem você é. E isso não acontece só com vontade. Acontece com consciência, com repetição, com decisão e, principalmente, com dor. Porque é a dor que quebra o padrão. E João estava sentindo isso, pela primeira vez, de verdade. Ele não queria mais voltar, mas também não sabia como seguir. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas para. Mas João não ia parar, porque agora não era mais sobre dinheiro, era sobre liberdade. E ele estava pronto para mudar, de verdade. Depois de tudo aquilo, João não era mais o mesmo. Não porque a vida dele tinha mudado, mas porque ele tinha mudado. E isso muda tudo. Dessa vez, ele não tentou mudar tudo de uma vez. Ele fez diferente. Ele começou pequeno, mas começou consciente. Cada decisão passou a ser pensada, não no impulso, mas no impacto. João começou a se observar, a perceber seus gatilhos, os momentos em que queria gastar e, principalmente, o porquê. Ele percebeu que não era sobre dinheiro, era sobre emoção, cansaço, frustração, ansiedade. E pela primeira vez, ele não reagiu. Ele parou, pensou e escolheu. Isso foi novo, porque antes ele só agia. Agora, ele decidia. E essa diferença mudou tudo. João começou a entender algo simples. Dinheiro não vai embora sozinho. Ele vai embora em decisões automáticas. Então, ele quebrou o automático. Começou a criar regras. Regras simples, mas poderosas. Se não agrega, não entra. Se é impulso, espera. Se não faz sentido, não compra. E no começo foi difícil. Muito difícil. Porque ele estava indo contra anos de padrão. Mas dessa vez, ele não desistiu. Porque agora, ele entendia. Ele não estava lutando contra o dinheiro. Ele estava reconstruindo quem ele era. João começou a olhar para o futuro. Mas não com ansiedade. Com clareza. Ele percebeu que não queria só ganhar mais. Ele queria construir. E isso exigia algo que ele nunca tinha feito antes. Paciência. Ele começou a aceitar uma verdade simples. Riqueza não é sobre velocidade. É sobre consistência. E isso mudou o jogo. João parou de buscar atalhos. Parou de tentar acelerar. Parou de querer resultado rápido. E começou a fazer o básico. Bem feito. Repetidamente. E isso começou a gerar algo novo. Controle. Pela primeira vez, ele sabia para onde o dinheiro estava indo. E mais importante, ele sabia por quê. João começou a sentir algo diferente. Tranquilidade. Não porque tinha muito dinheiro, mas porque tinha controle. E controle vale mais que dinheiro. Porque sem controle, qualquer dinheiro vai embora. E com controle, qualquer dinheiro cresce. João também mudou sua visão sobre trabalho. Antes, era só troca. Tempo por dinheiro. Agora, era estratégia. Ele começou a pensar: o que isso constrói? Onde isso me leva? Isso me aproxima da vida que eu quero? E essas perguntas mudaram tudo. Porque ele deixou de viver no automático e começou a viver com intenção. João não virou outra pessoa. Ele virou uma versão consciente dele mesmo. Mais atento, mais firme, mais claro. E isso refletiu em tudo. Nas escolhas, nos hábitos, na forma de pensar. Ele não precisava mais parecer. Ele precisava construir.
E essa foi a maior virada. Porque ele entendeu algo que antes parecia invisível. Riqueza não é o que você mostra. É o que você constrói quando ninguém está vendo. E isso mudou completamente o comportamento dele. João não parou de viver. Ele só passou a viver com intenção. Ele ainda gastava, mas com consciência. Ainda aproveitava, mas com limite. Ainda fazia escolhas, mas com clareza. E isso trouxe algo que ele nunca teve antes: liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de escolher. E isso é muito maior. Porque agora, ele não era mais levado. Ele decidia. E quando você decide, você constrói. João entendeu que ninguém é maluco. As pessoas só vivem baseadas no que aprenderam. Mas agora, ele estava aprendendo diferente. E isso significava uma coisa: ele não voltaria. Não porque era perfeito, mas porque era consciente. E consciência não tem volta. João ainda tinha desafios. Ainda tinha escolhas difíceis. Ainda tinha dúvidas. Mas agora, ele tinha algo que antes não tinha: direção. E isso muda tudo. Porque quando você tem direção, até os erros te ensinam. E João estava pronto. Não para acertar sempre, mas para nunca mais viver sem perceber. E isso foi o que realmente transformou a vida dele.